tudo que Deus fez era bom, isso fica claro para nós. O livro de Gênesis deixa bem claro para nós que tudo que Deus fez era perfeito, não existia nada errado, era bom. E no capítulo 13 de Mateus, a partir do versículo 24, Jesus ele vai contar uma parábola, que é a parábola do joio e do trigo. Diz assim, a partir do versículo 24, Jesus lhes contou outra parábola dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Esse texto aqui, ele responde muito dessa pergunta que eu fiz, está na primeira parte do vídeo, que é se Deus é bom, de onde vem, por que acontecem tantas coisas ruins, né? A Bíblia diz aqui que esse Senhor, ele semeou apenas boa semente em seu campo, apenas coisas boas. Mas aí a história continua e diz assim, mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou a sua semente ruim. Isso aqui responde, porque Deus ele fez tudo perfeito. E enquanto todos dormiam, ou seja, enquanto todos deixaram de vigiar, deixaram de tomar conta do campo, enquanto eles estavam desapercebidos, veio o inimigo e semeou a sua semente, né? Interessante que essa passagem ela fala enquanto todos dormiam. Eu sempre ouço as pessoas falarem assim, olha, Adão e Eva vacilaram, né? Como que pode eles vacilarem dessa forma, permitindo, né, perderem aquilo tudo, como se nós fôssemos fazer diferente. Vale ressaltar que Adão e Eva, eles eram puros, eram pessoas sem pecado, né? Eles viviam num lugar que era praticamente o paraíso, e eles tinham ali a companhia de Deus que ia todos os dias naquele lugar, né? Então, eles nos representam, eles caíram e nós, no lugar dele, também cairíamos. Por isso que a Bíblia diz que todos estavam dormindo, ou seja, todos estavam desapercebidos. Quando Adão e Eva caíram, nós caímos com eles, né? É importante ressaltar isso. E o inimigo semeou, eles não viram, não perceberam o mal que tinha acontecido naquela noite em que eles estavam dormindo. E com o passar do tempo, que as espigas do trigo começaram a aparecer, começou a aparecer também o joio. No início, não dava para ver o quanto aquele joio semeado faria diferença, o quanto a presença deles iria mudar completamente o campo daquele Senhor, né? Aquela terra. Não dava para saber no início, era só semente. Mas quando começou a aparecer as espigas do trigo, deu para perceber claramente a presença daquilo que também é ruim no meio daquilo que foi bom, que foi semeado pelo Senhor. Então, eu posso dizer que o tempo que nós vivemos hoje não é o tempo em que foi semeado. O tempo que foi semeado foi lá em Adão e Eva. Foi lá em Gênesis, capítulo 3. Nós vemos ali a queda do homem. Ali foi lançada a semente. E a semente era a ideologia, era a ideia do inimigo. Ele conseguiu convencer o homem de que Deus ele não era e nem tinha dado o suficiente para eles serem plenamente felizes e realizados, que eles podiam ter mais. Então eles entenderam isso. E ontem mesmo eu estava conversando com a minha filha antes de dormir, falando sobre o maior de todos os pecados. O maior de todos os pecados. E quando eu falei isso, ela falou assim, pai, o maior de todos os pecados é a mentira. E eu falei assim, não, filha, a mentira está dentro desse pecado, que é o maior. E aí eu falei que matar estava dentro desse pecado, que é o maior. Roubar estava dentro desse pecado, que é o maior. Então todos os outros pecados estão dentro desse que é o maior. Qual é o pecado maior? A desobediência. Deus deu ao homem uma escolha
Deus deu ao homem uma opção, porque o homem não era obrigado a amar a Deus. O homem deveria escolher, ele deveria escolher amar a Deus. E como ele provaria o seu amor por Deus? Obedecendo a Ele, né? Jesus disse que aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. Então, obedecer é a nossa prova de amor. Então, naquele momento, o inimigo convenceu o homem de que Deus não era suficiente. Então, o homem passou a amar mais a si mesmo, e aí ele desobedeceu para ir em busca daquilo que para ele era o melhor. Então, isso foi semeado no coração do homem. E até hoje é o que o inimigo usa para fazer com que os homens desobedeçam a Deus, né? E a pergunta que foi feita aqui pelos servos daquele senhor da terra é praticamente a mesma pergunta. Eles chegaram e: Senhor, olha para o seu campo. O Senhor não semeou apenas boas sementes? Da onde veio esse joio? Como pode? Se o Senhor só fez coisas boas, da onde veio esse joio? Se o Senhor é bom, da onde saem essas coisas ruins? Como o Senhor pode permiti-las, né? Então ele explicou: olha, eu só fiz coisa boa realmente. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou coisas ruins. Então, hoje, quando você vai questionar a Deus, vai até dizer que Deus não se importa com a humanidade, isso não é verdade. Mude a sua perspectiva hoje com relação a Deus. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. A Bíblia diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Você só vai saber o quanto Deus é bom quando você provar dele. Até hoje o inimigo, ele quer tornar os homens inimigos de Deus. Ele leva os homens a se rebelarem contra Deus, né? E nessa parábola aqui, nós temos um entendimento muito grande. Quando você olha hoje para as notícias, quando você olha para a internet, você olha para a televisão, escuta o rádio, você só ouve coisas ruins. Mas você sabia que em meio a essas coisas ruins, você também pode enxergar coisas boas? As coisas que Deus criou, que são perfeitas, né? Elas estão aqui ainda hoje. O problema é que quando nós olhamos para o mundo que nós vivemos, nós enxergamos o joio e o trigo juntos. Então nós questionamos: como é que pode? Se Deus é bom, por que Ele permite tudo isso? Isso tudo aconteceu após o pecado. Após o pecado, né, Deus disse assim: no dia que vocês comerem dessa fruta, certamente, Ele não disse talvez, Ele disse certamente vocês morrerão. Só que naquele dia foi só uma semente. Naquele dia não dava para ver o quanto terrível seria aquela semente ter germinado na terra que Deus criou para ser perfeita. Hoje, quando nós olhamos para a terra, nós não enxergamos somente aquela semente. Nós enxergamos os frutos daquela semente. Então a morte que Deus falou assim para Adão: certamente morrerão, ela ainda está nos alcançando. Todos nós morremos em Adão. Romanos diz que por um só homem o pecado entrou no mundo e ele trouxe condenação a todos os homens. Mas eu tenho uma boa notícia para você. E por isso eu digo, nós temos que continuar pregando o Evangelho. O Evangelho é essa boa notícia, né? Qual é a boa notícia? Por um só homem entrou o pecado no mundo. E todos os homens foram mortos juntos com Adão, foram condenados junto com Adão. Mas por um só homem também, todas as nações, todos os homens, eles podem ser salvos. Através de Jesus Cristo, Senhor de todos nós. Ele veio para tomar sobre si todos os nossos pecados. Isaías 53 diz que Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si, ou seja, o juízo, a justiça de Deus, que seria: quem pecou, morrerá. Jesus tomou sobre si todos os pecados, né? E nós não precisamos mais viver em condenação. Não, nós podemos agora viver a vida que Ele nos ofereceu. Porque quando Deus ele olha para nós hoje, Ele olha para nós hoje justificados, porque Jesus ele tomou sobre si, né? Esse texto ele continua, né? E ele fala sobre a separação. Quem sabe naquela época, os judeus eles queriam uma separação dos santos dos gentios, dos impuros, dos imundos, né? Talvez seja isso que Jesus também gostaria de propor, né? Mas pensa bem, com todas essas coisas ruins acontecendo, vou dar um exemplo: na Segunda Guerra Mundial com Hitler,
ele foi uma semente ruim que nasceu nessa terra. Ele queria destruir os judeus e muitas outras pessoas, né? Muitas outras classes foram perseguidas pelos alemães naquela época. Então, o que seria uma ideia de fazer para resolver o problema daquela semente ruim que tinha brotado na Alemanha? Matar Hitler, matar aqueles comandantes que o seguiam. Sabe o que os servos desse senhor proporam para ele? Senhor, o senhor quer que a gente arranque o joio? Ele falou, não, não arranca o joio. Porque se vocês arrancarem o joio agora, vocês vão acabar arrancando junto o trigo. E o trigo ainda ele não está maduro. Vai chegar a época da colheita, então nós vamos arrancar e vamos separar o joio do trigo. Né? Se na Segunda Guerra, né, isso aconteceu, houve guerra, houve tiros, houve bomba, né? E muitos inocentes acabaram morrendo por causa disso. Por querer, pela intenção de matar aquela que seria semente ruim, muitas sementes boas que estavam ali no meio, pessoas inocentes, acabaram morrendo. O que o Senhor falou é basicamente isso. Calma, vocês não precisam se apressar em tirar o joio agora. Vamos esperar a época certa. Na época certa, nós vamos tirar tudo e nós vamos separar o joio do trigo. Então, a palavra de Deus diz, né, aqui em Mateus capítulo 3, por isso que eu amo essa passagem, eu amo esse texto, porque fala de início, processo, que é o meio, e fala do fim. Jesus ele disse nessa parábola que aconteceu lá no início, o inimigo semeou, aconteceu o processo, o joio cresceu no meio do trigo, mas há um fim para isso tudo. E nesse final, o joio vai ser separado do trigo. Existe um lugar preparado para o joio. E existe um lugar separado para o trigo. Né? Nesse momento de crise, de calamidade, não olhe para o joio do mundo e questione a bondade e o amor de Deus. Pelo contrário, permaneça sendo trigo, entendendo que há uma esperança para você que é trigo nessa terra. Há um celeiro de Deus preparado para nós. Nós que aguardamos com esperança no nosso coração o retorno do nosso Jesus. Né? Então, fique encorajado, sinta-se encorajado por essa palavra. Não questione a bondade de Deus. Né? Entenda, né? Foi feita uma pergunta em João capítulo 9 para Jesus sobre um cego. Senhor, quem pecou para que esse homem fosse cego? Ele ou seus pais? É claro que existe uma profundidade nessas perguntas e que nós não vamos nos aprofundar nela. Mas Jesus ele poderia ter respondido. Por que a enfermidade está assolando a vida daquele homem? Jesus disse que é para se cumprir nele as obras de Deus. Ou seja, há um propósito para aquilo. Mas ele também poderia ter respondido de uma forma. Por que as enfermidades? Por que as doenças? Por que a morte? Senhor, quem pecou? Ele pecou para que fosse? Talvez não. Talvez uma pessoa nasça já com problemas de saúde. Nasça uma pessoa especial. Né? Porém, Jesus poderia ter respondido assim, ninguém pecou. Ele não pecou, os pais dele não pecaram, mas Adão pecou. E quando Adão pecou, é como o texto diz, todos dormiram. Ou seja, todos nós pecamos e todos nós somos dependentes da graça de Deus. Então, sinta-se encorajado por essa palavra, porque se lá em Adão morremos, em Cristo vivemos. E nele, Cristo em nós, é a esperança da glória. Certamente, há um celeiro preparado para nós e o tempo da colheita. Irmãos, quando eu olho para os acontecimentos, eu não vejo só o joio. Eu vejo o tempo acabando. Eu vejo que está chegando a hora da colheita. E eu sou trigo no meio disso tudo. E você? O que você é no meio disso tudo? Você é joio ou você é trigo? Se você é trigo, não se preocupe. Não temas, porque o Senhor tem um lugar especial preparado para você. Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra em nome de Jesus.